agora fazer a nossa revisão de filosofia. Filosofia, né, é algo que a gente pensa bastante, conversa bastante, né? Não tem muitas coisas que tem uma única resposta, né? Pode ter o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, como a gente vê em sala de aula, né? Mas nós trabalhamos alguns assuntos específicos, né, esse bimestre. Falamos sobre o sonho, sobre a realidade, sobre como a gente pode sonhar. Então, assim, tem coisas que são fantasias, que não dá para existir na realidade, né? Não dá para existir, é só na nossa imaginação que elas vão aparecer. Agora, tem outras coisas que a maioria são coisas reais, coisas que realmente existem. Então a Pro vai colocar lá aí, ó, algumas figuras para vocês verem, tá bom? De coisas que podem existir apenas na nossa imaginação e coisas que a gente realmente pode ver, pode tocar, tá certo? Acompanhe na telinha. Então a Pro colocou algumas figuras, né? Um unicórnio, que, né, um dragão voador. Aí depois eu coloquei uma bruxa. Essas imagens são imagens que existem na nossa imaginação. Uma fada, né? Agora tem imagens que são lindas e são reais. As montanhas, tá vendo? Olha que lindo. Isso realmente existe, a gente pode ver, tocar. Estádios de futebol, quando tem partidas, né, que a gente gosta tanto, pessoas que gostam tanto de participar, cachoeiras, né, lugares belíssimos que a gente pode visitar, shows, que são, né, são lugares que a gente pode se divertir, e lindos animais. Então a Pro colocou primeiro coisas que são da nossa imaginação e em seguida coisas reais que a gente pode ver então, as coisas que na vida mostrou real. Para vocês agora essas figuras, né? São essas que são da nossa imaginação. Nós podemos também vê-las, vivê-las nos nossos sonhos, né? Porque quando a gente dorme, a gente não controla os sonhos. A gente sonha coisas que podem ou não existir. Então é uma maneira de a gente exercitar a nossa fantasia também, sonhando, né? Mas também tem tipos de sonho que não são agradáveis, né? Os pesadelos, que nós conversamos bastante em sala e vocês me trouxeram coisas muito, algumas coisas que vocês, divertidas até, né? Alguns sonhos engraçados, mas também pesadelos, coisas que vocês tinham medo, né? E que a gente não gosta de ter sonhos ruins, mas às vezes acontece. Como eu acabei de dizer, como a gente não controla os nossos sonhos, às vezes a gente sonha coisas bem legais e às vezes coisas que não são tão boas assim. Nós também vimos, né, e conversamos até em sala, que a gente pode também sonhar acordado. Às vezes a gente está lá pensando, acordado lá no mundo da lua, longe, viajando. Também é uma forma de sonhar, né? Só que é um sonho acordado. E nesses momentos a gente também pode sonhar. Normalmente, nesses momentos a gente sonha coisas boas. Fica pensando coisas boas, né? Imaginando coisas boas, fantasiando coisas boas. Esse é o nosso momento de sonhar acordado, que muitas vezes acontece na nossa vidinha, né? Nós falamos bastante da fantasia, né? E a fantasia é uma maneira que a gente tem de poder extrapolar os nossos desejos. Então assim, a gente gosta muito de um personagem, então eu posso me fantasiar dele, eu posso me maquiar com aquilo que eu quero. Então, às vezes não existe na realidade aquilo, mas eu posso fazer aquilo acontecer para eu ficar feliz, né? Eu posso viver aquilo representando uma situação, um personagem, né? Isso também é uma forma de sonhar. E para ilustrar o que nós acabamos de dizer, né, de conversar, a Pro trouxe, né, alguns personagens, algumas pessoas fantasiadas, né, coisas que a gente pode fazer para poder exercitar a nossa fantasia, né, poder ter essa vivência também. Então a Pro trouxe alguns exemplos, né? Alguns exemplos de crianças, também tem adultos, também posso também querer
me fantasiar de monstro, também é uma fantasia, né? Pensando em fantasias, encenação, nada mais propício do que a gente falar do teatro, das peças teatrais, né? Porque o teatro é a representação da fantasia, é como a gente pode representar essa situação. E nós estudamos um pouquinho, né, que os teatros existem no mundo há muito tempo, são coisas muito antigas. E que na Grécia existe um teatro há mais de 2.400 anos, que é imenso, ao ar livre, que apesar de ter todo esse tempo, né, de existência, ele ainda atualmente funciona e acontecem lá grandes espetáculos ainda. Então eu vou lançar o nosso primeiro desafio aqui. Qual é o nome desse teatro? Então, qual é o nome do teatro que existe lá na Grécia, que tem mais de 2.400 anos e que ainda é usado para apresentação de espetáculos? Vamos lá, pensa um pouquinho que eu já volto com a resposta. Vamos lá para a resposta? Tá aqui, ó, para eu escrever para vocês, ó. Teatro de Epidauro. Essa é a resposta do teatro, do famoso teatro que existe na Grécia, tem mais de 2.400 anos e que ainda atualmente acontece espetáculos lá. A Pro colocou agora, ó, algumas imagens do teatro para vocês verem, tá bom? Dá só uma olhada, gente, no tamanho do teatro. Gigante, tá vendo? E ao ar livre. Não é um teatro fechado como a gente está acostumado, né? É um teatro aberto e super atualizado ainda, porque, né, acontecem espetáculos lá até hoje. Falando ainda um pouquinho, né, do teatro, principalmente do teatro grego, que é muito famoso até hoje, né? Os teatros eram assistidos por muitas pessoas. E os atores, eles usavam alguns artifícios para chamar ainda mais a atenção do público, né? Então, o que eles faziam? O que eles usavam? Que elementos eles tinham para poder ajudar a chamar a atenção do público? Então, era muito comum eles usarem máscaras. Eles punham máscaras para usar. Tem até, né, o símbolo do teatro, que até hoje são duas máscaras, né, da alegria e da tristeza, que já eu ponho para vocês verem aí na telinha. E também eles costumavam a ter nos espetáculos coro. O que é um coro? São pessoas cantando, é um grupo de pessoas cantando, porque a música é uma forma também de emocionar o público, de sensibilizar. Então, as máscaras e o coro musical, né, o canto, eram artifícios que eles usavam nos espetáculos para poder envolver ainda mais o público. As peças teatrais eram tão apreciadas e comentadas na Grécia, né, antigamente, que dois filósofos até escreveram os seus pensamentos sobre o teatro. A Pro vai colocar para vocês. Primeiro eu vou colocar de Platão, depois de Aristóteles, tá bom? Acompanha aí na telinha. Então, Platão dizia que as pessoas não deveriam perder o seu tempo com fantasias. Ele achava que o teatro prejudicava as pessoas, pois elas acabariam imitando as atitudes dos personagens. E muitos personagens dão péssimos exemplos de comportamento. Então, isto é a opinião de Platão sobre o teatro. Agora nós vamos ver a opinião de Aristóteles sobre o teatro. Ele dizia que as pessoas podiam aprender muito com o teatro, observando as atitudes certas e erradas dos personagens. Ele acreditava que as pessoas acabariam pensando sobre as próprias atitudes, e isso poderia ajudá-las a melhorar o seu próprio comportamento. Com quem que você concorda? Com Aristóteles ou com Platão? Cada um pode, né, pensar como quer. Isso é a nossa liberdade de pensar, de ter opiniões diferentes um do outro, né? E essa era a opinião desses dois filósofos sobre o teatro, tá bom? Aqui a gente encerra nossa revisão de filosofia, tá bom? Até mais!